paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa análise nós vamos ver o ancião Cláudio Marsola explicitamente, sem nenhum conhecimento do Evangelho, pregando a salvação por práticas religiosas. Ele mostra ali o que você precisa fazer para ser salvo. Ok? Vamos ouvir ele? Vamos ver? E aí depois a gente vai fazer os comentários. Ok? Segue na tela aí. Vamos dar uma olhada. Mas o homem ficou sem uma coisa: a eternidade. Quando Adão errou, a eternidade saiu da terra, veio em Cristo, e ele trazendo para a humanidade uma vida não eterna aqui, uma vida eterna no céu. Mas é tão difícil para chegar lá que ele demandava. Mas é tão difícil que, de tão fácil que é, tem algum que não crê aí. O que é? Ir na igreja, ser batido, congrega, crer na palavra. É problema isso? É coisa difícil? É coisa difícil ser crente? Vim aqui começar o culto 6h30, 7h30, vai embora. Uma oração em casa, come com a família, deita, dorme, foge dos vícios, foge dos pecados, livre dos espíritos contrários, livre das drogas. É difícil? De tão fácil tem algum que não crê. O ancião Cláudio Marsola está ensinando. Isso aqui é uma heresia que não tem tamanho, gente. Ele está simplesmente derrubando a cruz de Cristo. Nós não precisa desse sacrifício, né? Por quê? Ele está dizendo: você quer saber como é que você faz para ir para o céu? É simples. Eu até anotei aqui, ó. Ir na igreja, se batizar, congregar. É difícil isso? É difícil? Observa que em momento algum, isso não tem nada a ver com salvação, tá, pessoal? Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho que Jesus Cristo nos deixou, tá? Porque a salvação é unicamente você crendo em Cristo e crendo e entendendo que você é um pobre do miserável, de um pecador, e que somente Jesus Cristo na cruz pode te perdoar os pecados, e aí sim você estará pronto para entrar no céu. Ele falou isso? Não. Você tem que ir na igreja. Como é que eu faço para salvar, Marsola? Bom, batiza na CCB, comece na igreja, obedece os ensinamentos, se afasta do pecado, fica firme até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. É o que eles falam lá. Isso, só quem não é convertido de verdade não vai entender isso aqui, ainda vai ficar irritado comigo, né? Vai tacar pedra, vai ficar muito nervoso comigo. Em nenhum momento ele foca em Jesus Cristo na cruz. Como é que eu posso dizer que isso é uma igreja cristã? Como é que eu posso dizer que isso é uma igreja? Ele está desprezando Jesus Cristo. Ele despreza a obra maravilhosa de Jesus na cruz. Senhor, o que eu faço? Creia de todo o seu coração. Ponto. Mas o Marsola não. Eu anotei. Vamos falar aqui o ponto a ponto. Olha só. Olha a lista do Marsola.
O manual da salvação da Congregação Cristã no Brasil. O manual é isso aqui. Você quer ser salvo? Ir na igreja, se batizar, porque eles acreditam que o batismo é salvífico, né? Sem batismo você não pode se salvar, é impossível. Logo, o batismo tem o poder de salvação, né? Como eu já falei para vocês, tem vídeo aqui, você dá uma olhada, vou até colocar aqui no card aqui em cima, ó. Esse vídeo aqui, o ancião Alarico Munhoz, ele testemunha dizendo que uma mulher morreu sem se batizar no coração. Mas como Deus queria salvá-la, Deus ressuscita ela para se batizar e aí sim, ela morre. Gente, não tem cabimento. E vamos lá. Aí ele fala, congregar, ir na igreja. O culto começa às 6h30, às 7 horas. Oração em casa, ora em casa, né? Você tem que orar em casa, come com a família, você está com a sua família, come com a sua família, foge dos vícios, dos pecados. De tão fácil, tem algum que não crê, tem algum que não crê. Eles gostam de falar errado, eles acham que falar errado, a congregação acredita, esses irmãos, que dá um ar de humildade e simplicidade, e por isso ele é mais usado por Deus, né? Porque tem algum que não crê, né? Ou seja, resumo da ópera, salvação por costumes religiosos, tá? Ele não falou, você tem que crer. O que ele falou ali antes de Cristo é o básico do evangelho, do básico, ou seja, ele fala que o homem perdeu a paz com Deus e a vida eterna que estava com Deus foi embora e o homem ficou sem a vida eterna. E daí? Agora no ponto chave crucial, que é onde nós estamos hoje, dentro da graça, eu falo dentro da graça, no período da graça, nós estamos na geração da graça. Ele não fala, Marsola, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Vai na igreja, se batiza, congrega, vir aqui nos cultos. Acho que ele não falou. Vir aqui, vem aqui nos cultos e tudo ok. Joia, você vai ser salvo. É uma aberração isso. É uma aberração. E o pior, ontem eu fiz uma live. Ontem, dia 4 de agosto, procura o meu vídeo aí do dia 4 de agosto, tópicos de ensinamento de 2015. Nesse tópico, eu mostro para vocês que a congregação, ela fabrica CCBanos, ela não fabrica discípulos de Jesus Cristo e nem novos convertidos. E eu provo isso lendo o tópico. Então você clica aqui e você vai entender isso, tá? Só que ainda tem um outro agravante que eu não posso deixar de passar, né? Essa exortação do senhor Cláudio Marsola é um funeral. Um funeral dentro do Complexo Braz, Congregação Cristã no Brasil, Complexo Braz. Hoje, eu já perdi a conta de quantos funerais eles já fizeram só dos faraós da congregação. Coisa que saiu santo tópicos. Em outros anos, eu vou apontar um desses, tá? Tem um santo tópico de 1995 que o Senhor os guiou dizendo, o quarto ponto do tópico: não se deve fazer velórios na congregação, nas congregações, aliás, no plural. A congregação é lugar de vivos e não de mortos. Eles falam, né, com bastante ênfase. Não se deve trazer defuntos
para serem velados nas dependências das congregações. Temos que ter uma medida só para todos, sem exceção. Vocês, anciões que estão aí, o Marsola que atendeu esse culto, dentro do tópico de ensinamento que vocês mesmo assinaram, você assinou, Marsola, tá? Você, Salvador Bueno, vocês são hipócritas, porque vocês dizem uma coisa e vocês não seguem o que falam, tá? Agora, por que vocês não levam os pobres para dentro da igreja? Pessoas que não têm ministério, que não têm uma honraria, que não tem um peso dentro da congregação. Por que você não leva aí para dentro para fazer o funeral? Por que só faz dos faraós? Isso se chama hipocrisia. Ou você está guiado por Deus agora, ou você estava antes, em 1995. De toda forma, ou antes ou hoje, vocês estão mentindo em algum desses dois momentos. E não importa se foi antes ou foi agora. O Espírito Santo não comunga com hipocrisia e mentirosos. Tá aí, CCBano. Você que taca pedra em mim, você vai tacar pedra em mim. Eu não estou cometendo essa hipocrisia. Não sou eu que estou cometendo. Não sou eu que estou ensinando errado as pessoas pregando que a salvação depende das suas práticas religiosas. Mas você não suporta ouvir a verdade que afronta a tua santa, e aí você vai me xingar. Você vai aparecer aqui, né, tacando pedra, e eu nem ligo para isso. Se eu ligasse, eu não estava aqui há tanto tempo, né? Então, tá aí, pessoal. Olha o tamanho da hipocrisia, né? Fora que o Marsola, pelo amor de Deus, como é que um ancião presidente, já um idoso, não sabe que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo? Só isso, mais nada. Unicamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não, o Marsola redigiu uma listinha aqui para vocês, CCBano. Eu vou ler novamente aqui a listinha, que segundo a Congregação Cristã no Brasil, e depois vem me falar que a salvação, que a CCB não emprega salvação por obra. Isso aqui pior do que a obra. Não, porque se ele tivesse falado pelo menos a obra, olha, vai dar comida para os pobres, ajudas os encarcerados, vai lá visitá-los, faça, nem isso ele falou, foi pior ainda, tá? Ele menciona práticas religiosas, isso aqui é um discurso de um típico fariseu daquelas partes que nós lemos na Bíblia que Jesus, ele repreende. É um típico fariseu, um camarada que faz tudo, né, para a sua aparência, para a sua santidade visível, mas não conhece nada da verdade. Ou seja, naquela época, eles eram impecáveis na aparência, na religiosidade, mas o principal, que era conhecer a verdade, que era Cristo que estava na frente deles, eles não conheceram. É igualzinho o Marsola pregando isso aqui, e vocês que estão todos aí dentro, a mesma coisa. Não todos, tá? Eu tenho que estar explicando isso, que eu não generalizo, só um idiota faz isso. Quando eu estou falando isso, eu já estou mandando recado para aquele que se enquadra no que eu estou falando. Tá? Aqui, na verdade, é a massa, é a maioria, põe em 90%. Tá? Então, até mesmo você está aí, ó. O Marsola orientando vocês e ensinando que as práticas religiosas que eles ensinam lá dentro são a regra para a salvação. E aí estão todos inchados. Não conhece a graça que está em Cristo e a misericórdia, não confessa os seus pecados, porque ele não falou aqui, ele não falou a verdade. Como eu faço? Confessa teus pecados. Pelo menos primeiro entenda que você é um miserável, que não tem condição de você se salvar. Tá, mas qual que é a saída? Crer de todo o seu coração em Jesus Cristo. Creia e os teus pecados serão expiados, serão removidos, e aí sim você será justificado pela obra de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a verdade que ele não sabe falar.
Porque eles não entendem, eles não sabem disso. São religiosos. Eu não sei o que será desses homens, gente. Esses homens e a maioria dos nossos irmãos que estão aí na CB naquele dia. Por quê? Porque vocês não creram. Então logo vocês não foram justificados. Ainda permanecem carregados com os seus pecados. Então como é que eu posso pensar, Senhor? Não, eu não tô julgando, porque quem vai salvar é Ele. Mas na nossa análise, porque cabe a nós que está aqui na terra analisar os registros que Deus colocou na nossa mão, que é a Bíblia. E segundo a Bíblia, vocês não creem, logo vocês não estão justificados. Os pecados ainda continuam, porque vocês nem sequer pedem perdão dos pecados. Ah, mas eu passei no batismo, e daí? Você acha que entrar naquela água significa que os seus pecados foram removidos? O seu pecado será removido primeiro quando você tiver ciência que você é um miserável de um pecador. E que para você se livrar desses pecados, você precisa crer de todo o seu coração em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso. Você fez isso? Aconteceu isso de você? Não. Então, meu querido, pode dar quantos mergulhos você quiser nos batismos da congregação. Você não vai se salvar. Ah, mas eu não faço nada de errado. Eu sou uma pessoa boa. Não interessa. A justificação é de quem crê, não é de quem faz coisa boa. Você não precisa fazer nada de errado para ser lançado no inferno. Basta não crer. Basta não crer em Jesus de todo o seu coração. Você já está condenado. Evangelho de João, capítulo 3. E aquele que não crer já está condenado. Ele não falou aquele que for mau, aquele que for um bandido, aquele que for um... Não, ele falou... Basta não crer. Você não creu? Não. Já está condenado. Nem adianta. Senhor, mas eu fui bonzinho. Senhor, eu fiz tanta coisa. Não interessa. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Jesus conhece apenas os fiéis. Aqueles que creem de coração. Aqueles que se entregam. Esse ele conhece. Esse tem um relacionamento com ele, com o Espírito dele. Esses ele não vai negar naquele dia. A culpa disso tudo é o ministério da sua igreja que não sabe te ensinar. Tá aí, ó. Nós estamos em pleno 2021. Depois de tanta crítica que a gente já fez, que já deveriam ter acordado, eles ainda dormem um sono pesado. Pesado. E o pior, ele está diante de um funeral, onde tem ali um corpo, onde ele deveria meditar no que ele está dizendo. Pelo amor de Deus, pessoal, acorda para a vida. Acorda, vocês estão cegos. Como cego? Cego porque tá falando e vocês não vê, vocês não enxergam. Vocês se justificam pelas práticas religiosas. Vocês se autocolocam no discurso de Jesus Cristo quando eles chamam os fariseus de hipócritas. E vocês são o Cláudio Marsola, Salvador Bueno, vou falar desses que eu vi atendendo funeral dentro das dependências da CCB. Vocês não têm coragem nem de guardar os ensinamentos que vocês mesmo criam, quanto menos, né, guardar as palavras de Jesus. Porque vocês criam e não conseguem guardar. Vocês estão aí causando decepção. Eu vou usar as suas palavras, as palavras dos seus anciões que redigiram esse tópico. Não devemos fazer velório nas congregações. A congregação é lugar de vivo, não de mortos. São palavras de vocês. Aqui é lugar de vivo, não é lugar de morto. E vocês carregou o morto lá para dentro. Vocês carregou, porque o morto não entrou sozinho. Foi a mão de vocês. Não se deve trazer defuntos para serem velados nas dependências das congregações. Não se deve. Isso está no imperativo, não é um conselho, um pedido, é uma ordem que ele está dando. E vocês desobedecem. Temos que ter medida só para todos. Devemos ter uma medida só para todos. Vocês não têm uma medida só, segundo os ensinamentos que vocês mesmos criaram. Vocês estão sendo julgados agora e condenados pela própria regra que vocês inventam.
Devemos ter uma medida só. Se você carregou o defunto para dentro da igreja, significa que você não tem uma medida só. E é óbvio que não tem. Cadê as outras pessoas que estão morrendo? Por que vocês não fazem o funeral? Por que não faz o funeral ao vivo, online, para todo mundo assistir? Acepção de pessoas. E lá está falando e encerra dizendo, sem exceção. Temos que ter uma medida só para todos. Aí ele frisa, sem exceção. Então não vem falando, não, mas isso aqui é um ancião. Sem exceção. Regra sua. Regra de vocês. Sem exceção. Lamentável. A hipocrisia. Vocês estão mergulhados até o pescoço de muita hipocrisia. E vocês acham que Jesus Cristo não vai nem ligar. Não, pode chegar aqui no céu, glória a Deus, pode entrar aqui. Vocês não têm noção. Vocês vão dar na cara na porta. Vocês vão dar porque Jesus Cristo é correto e rigoroso. Correto e rigoroso. Primeiro lugar que vocês não creram em Cristo. Quem crê em Cristo, meu querido, ele não consegue ficar sem falar de Jesus. O mínimo ele entende que é Jesus Cristo é o meu Salvador. O mínimo, nem isso vocês falam. Vocês não conseguem enfatizar isso. Vocês não conseguem. A prova sua é que você faz uma pergunta retórica, Salvador. Aliás, o Marsola faz uma pergunta retórica, é aquela pergunta que, né, ele mesmo vai responder. Ele mesmo faz a pergunta para si mesmo que ele não sabe responder. Responde tudo errado. Tudo errado. Não, mas irmão, como é que a gente faz para salvar? Assiste aqui, vamos ver. Mas o homem ficou sem uma coisa: a eternidade. Quando Adão errou, a eternidade saiu da terra. Veio em Cristo. E ele trazendo para a humanidade uma vida não eterna aqui. Uma vida eterna no céu. Mas é tão difícil para chegar lá que ele demandava. Mas é tão difícil que de tão fácil que é, tem algum que não crê aí. O que é? Ir na igreja, ser batido, congrega, crer na palavra. É problema isso? É coisa difícil? É coisa difícil ser crente? Vim aqui começar o culto 6h30, 7h30, vai embora. Uma oração em casa, come com a família, deita, dorme, foge dos vícios, foge dos pecados, livre dos espíritos contrários, livre das drogas. É difícil? De tão fácil tem algum que não crê. Tá aí, ó. E ele acha tudo simples. Não. É tão difícil que chega a ser fácil. Ele criou um joguete de palavras aí sem nexo algum. Não tem conclusão alguma, né? E aí ele redige essa listinha dele que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha a listinha. O Marsola disse que para você se salvar, ancião Cláudio Marsola da Congregação Cristã no Brasil. Primeiro, ir à igreja. Segundo, batizar. Terceiro, congregar. Não, congregação, né? Quarto, vir aqui, né? Começar o culto 6h30, 7h30. Depois, orar em casa. Comer com a família. Foge dos vícios e dos pecados. De tão fácil tem algum que não crê. De tão fácil tem algum que não crê. Pessoal, é desastroso isso, tá? É desastroso. Eu não sei, tem gente que não vai gostar do que eu tô falando, mas eu vou te dizer uma coisa. Não tem como você falar que eu tô errado. Simples assim. Você me atacar, entendendo o que eu estou dizendo, sabendo que o que eu falo está correto, você está sendo cúmplice. Simples assim. Você está sendo cúmplice. Ok? Cuidado, porque o cúmplice também é condenado, junto com aquele que cometeu o agravo. Ok? Deus abençoe e fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus.